on the night. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Então olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje irei-vos apresentar mais um episódio da nova tag aqui no canal, Era Uma Vez. Então vamos lá para o vídeo. Hoje então irei-vos apresentar o porquê de eu ter ido de pijama para a escola e de eu ser famosa por causa disso. Mais ou menos. Então, basicamente tudo começou no dia anterior. Uma amiga minha, a Sara, disse: não és capaz de vir de pijama para a escola e não sei o quê, por causa de uma conversa sobre pijama e não sei o quê, e sobre virmos de pijama para a escola. E basicamente ela disse: não és capaz de vir de pijama para a escola e não sei o quê. E como eu sou badass, eu cheguei lá e disse: eu venho amanhã de pijama para a escola e não vai ser o pijama por baixo da roupa, vai ser a roupa por baixo do pijama. Mas eu não levei a roupa por baixo do pijama, apenas levei o pijama vestido. E então fui de pijama, não é? Eu era para ir de pantufas, só que estava a chover, então não compensava ir de pantufas, porque as pantufas são de pano por baixo. Então iria chegar a casa toda molhada nos pés. Então basicamente vesti-me, não é? Fui para o autocarro. A rapariga do autocarro perguntou-me: então, mas esqueceste de vestir? Olha que não é carnaval. E eu: sim, eu sei. Entrei, fui para a escola. Entrei, as funcionárias já olharam para mim com uma cara de tipo: o que é que esta veio assim para a escola fazer? Depois então fui ter as minhas aulinhas. Foi muito engraçado ver a reação dos meus colegas ao ver-me de pijama. E também todos os alunos, basicamente, da escola da Freiria, a verem-me de pijama, não é? Cor-de-rosa às bolinhas, às cores. Eu, por acaso, já não tenho esse pijama aqui. Eu já estive a dar uma volta no meu armário e mandei alguns pijamas fora, porque à medida que o tempo vai passando, eu vou perdendo peso ou vou ganhando peso. E também eu vou ganhando também pijamas, não é? À medida que os anos vão passando, as pessoas vão me dando pijamas novos. Então, basicamente, mandei aqueles fora, por assim dizer, arrumei o meu armário e não sei o que, tirei-os de lá. E não os tenho aqui para vos mostrar, mas basicamente, imaginem um pijama, não era uma camisola, era uma espécie de casaco, aquele pijama, cor-de-rosa às bolinhas. E então fui para a escola. Adorei a reação dos meus colegas e dos alunos da escola, como eu estava a dizer. Mas então chegou à parte em que no intervalo das 10, das 11, não me lembro, mas basicamente no intervalo das 10, acho eu, fui abordada então pela senhora do Conselho Executivo. Não vou mencionar nomes porque pronto. Depois fui abordada pela minha DT e basicamente ralharam comigo e fizeram com que eu entendesse que estava a desrespeitar os alunos, os funcionários e os professores por ter ido de pijama para a escola. E a senhora do executivo disse para eu ir para casa. Basicamente isso. Mas a cena era uma quarta-feira. Às quartas-feiras à tarde eu ia para casa porque não tenho aulas às quartas-feiras. E além disso, eu não tinha boleia para casa, não tinha quem me viesse buscar, quem me fosse buscar à escola. Então, basicamente, fui a uma rapariga ter com ela então ao balneário e pedi-lhe a roupa dela de física. E graças a Deus à minha melhor amiga, Ana Rita, porque ajudou-me. Lembrou-se que a prima dela tinha física naquele dia e eu fui lá e troquei a roupa. Mas isso não passou daí. Basicamente eu tive que escrever um texto a pedir desculpas aos funcionários, aos alunos, aos professores,
por ter ido de pijama para a escola. E pronto, tive que fazer isso, não é? Fiz então o texto a pedir desculpas e naquela altura, sinceramente, eu estava um bocadinho a sentir-me culpada e mal por ter feito aquilo. Então fiz aquilo com o meu coração em relação ao texto que eu escrevi e tive que ir ler os meus pedidos de desculpa daquele papel que eu tinha escrito, o meu testamento, a todas as salas de aula. Ou seja, tive que ir basicamente a todas as salas de aula com a professora do executivo, ler o meu papel de desculpas a dizer peço desculpa por ter vindo de pijama para a escola. Basicamente isso passou, mas não passou daí. Como é óbvio, sendo que eu fui basicamente a todas as salas dizer desculpem, com bastantes alunos naquela escola, para uns 500, aquilo não passou da freiria. Aquela história não ficou apenas na freiria. Aquela história foi para o externato, foi para Henriques, não sei se chegou à Madeira, mas acho que sim. Isto, escolas de Torres Vedras. E eu era da freiria. O externato não é de Torres Vedras, desculpem. Henriques e a Madeira Torres é que sim. E pronto, não é. E por acaso há pouco tempo conheci pessoas do externato de Pena Firme e perguntei-lhes: então, e sabem daquela rapariga bué da estúpida que foi de pijama para a escola? Eles: sim, soube-se bem, não sei o quê, foi na freiria. E eu: pois, fui eu. Famosinha. E pronto, foi este o vídeo. Mais um episódio então. E este foi o episódio em que eu fui de pijama para a escola e fiquei famosa por isso. Que importante. Mas basicamente o que eu tenho-vos a dizer é que tenho pena de não ter feito mais porcarias na freiria. Porque na altura eu senti-me mal. Muito mal. Mas hoje em dia rio-me com isso. E as pessoas à minha volta, se eu contar, também se riem com isso. E é sem dúvida uma história para contar aos meus netos e aos meus filhos. Portanto, tenho pena de não ter feito mais porcaria. Mas pronto, não é? Esta história chega. E pronto. Em relação à minha mãe, a minha mãe viu-me sair de casa de pijama. Recebi um recado para a minha mãe ler, por causa de eu ter ido de pijama para a escola, mas a minha mãe já me tinha visto de pijama para a escola. Não era carnaval, by the way. Não era. E a minha mãe, tipo, não se ralou muito. Claro que depois de ver o recado e não sei o quê, ficou tipo: ih, Cristiano, não devias ter ido, mas cagou um bocado na cena. Mas pronto, espero imenso que tenham gostado deste episódio. Mais um episódio nesta tag nova do Era Uma Vez, onde eu conto as minhas histórias do meu passado e que ainda hoje fazem um boom na minha vida. Espero que gostem, que comentem, que subscrevam, que cliquem no botão das notificações, aquele sininho, e vemos no próximo episódio. Beijinho.